bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso canal, o canal mais sensato da mídia brasileira. Eu sou o Andrew, estou aqui com meus amigos Ramon Dias e Hamilton César para mais uma análise. Dessa vez, com o Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Hamilton César, contigo a bola. Rapaz, vamos para a segunda rodada do Brasileiro. Muitos jogos interessantes nesse fim de semana. E tem muitas partidas aí que promete altas emoções, times que precisam vencer, outros que precisam se reforçar a sua estreia, continuar vencendo. Então tem muita coisa boa aí fim de semana. E com você, Ramon, bola para ti. O que você diz dessa Vai rodada? vai ser uma rodada bem interessante, porque realmente tem vários times aí precisando de resultado. Vai ficar bem difícil de dar um resultado exato. Então vamos esperar para ver. Então vamos ver essa rodada, editor. Bota na tela pra gente começar a analisar. Olha aí, teremos Goiás e Palmeiras, América Mineiro e Juventude, Corinthians e Avaí, Coritiba e Fluminense, Santos, Cuiabá e Fluminense, Santos e Curitiba, Flamengo e São Paulo, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense, o jogo do desespero, em minha opinião, Internacional e Fortaleza, Atlético Paranaense e versus Atlético Mineiro, Ceará e Botafogo encerrando a rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos para o primeiro jogo da rodada? Vocês querem falar um pouco dessa rodada aí? O que você acha dessa rodada, Andrew? Eu acho que, principalmente por conta da surpresa da primeira rodada, os apostadores de plantão vão ficar muito satisfeitos. Tem muita oportunidade de ganhar dinheiro nessa rodada. Vamos lá. Então vamos para a primeira análise aí. Goiás e Palmeiras. Só colocar na tela. Prontinho. Olha esse campinho maravilhoso, gente. A gente aos poucos vai melhorando, tá? Aos poucos a gente vai melhorando, aprimorando. Devagarzinho a gente vai trazendo novidade aí, para ficar melhor intuitivo, da gente bater aquele bate-papo aí, para deixar tudo com análise sensata para vocês. Quem quer começar? Ramon? Vamos lá. Fala aí esse início aí desses dois times aí, Ramon. O Goiás ele começou perdendo, né? O Coritiba na rodada passada. Ele vai querer buscar um resultado contra o Palmeiras. E dentro de casa ele sempre dá trabalho para o Palmeiras. Só que a gente não pode esquecer também que o Palmeiras já vem de 3 ou 4 goleadas seguidas. E que vai buscar um jogo para conseguir outra goleada ou conseguir os 3 pontos que ele não conseguiu na primeira rodada, porque ele também vem de derrota. Vocês acham que a derrota para o Ceará pode atrapalhar o desempenho do Palmeiras? Ou a vitória na Libertadores foi o suficiente para levantar a moral de novo? Eu acho que a vitória na Libertadores foi suficiente, cara, porque o resultado lá foi bem elástico para mostrar que eles ainda têm time, mesmo que não seja o titular, para poder trazer o resultado para casa. Eu acho assim, que o Palmeiras, por exemplo, tirando a derrota pro Ceará nos últimos jogos, vem de goleadas, inclusive uma delas na final do Paulistão sobre o São Paulo de 4-0, né? E depois mais 2 goleadas. Então vem agora de uma goleada de 8-1. Então o Palmeiras, para mim, em minha opinião, ele vem de um momento excelente no seu ataque, coisas que em outros momentos a gente não via o Palmeiras tão incisivo assim, querendo fazer gol a todo momento, né? E promete para ir buscar os 3 pontos diante do Goiás. Tem jogo. Vocês acham que o Abel tá com o time mais na mão, que por isso ele soltou mais o time, colocou o time mais ofensivo? O que ele deve se preocupar em relação a isso é o lado da defesa também, que vem tomando gols, né? Então há aquele risco, né? Se você busca o tempo inteiro o ataque, querer fazer gol,
você corre esse risco defensivo. Foi o que ele sofreu diante do Ceará. Então é uma coisa que se tem que corrigir aí para os próximos jogos. Tornar o time um pouquinho mais equilibrado, né? Exato. Uma dosagem ali entre ataque e defesa, eu acho que já seria o ideal ali. Vai buscar um equilíbrio. Então, para esse jogo, vocês consideram o Palmeiras favorito, correto? Sim. Favorito Sim. ou favoritaço? Eu coloco como favorito, que o Goiás pode ser surpresa também, né? A gente pode dar uma olhada na análise nos números relacionados entre eles, né? Vou colocar aqui só para a gente poder mostrar. Aí a gente vai ter uma noção melhor de como que o Palmeiras se comporta lá fora de casa jogando contra o Goiás. Então, ó, os confrontos entre eles, vou pegar os últimos 5. Os últimos 5 tá aí para vocês. Os últimos 5, 2 vitórias do Palmeiras e 2 do Goiás, bem equilibrado. Exato. E um empate aí. A última vitória foi do Goiás, né? Isso ocorreu lá em 16/4. Ó, 21/11/2020, né? Que ano passado o Goiás jogou a Série B. Vocês acham que o torcedor do Palmeiras tem que se preocupar? Olha, eu acho que nem tanto. É um jogo que pode se tornar um pouco complicado, mas também olhando pelo lado do Goiás, por exemplo, um time que vem tomando muito gols e também não tem assim, refletido tanto no ataque, então assim, tem sofrido também para fazer gols. Então o Palmeiras pode se aproveitar dessa defesa que toma bastante gols e, como eu disse, vive um excelente momento no seu ataque, então isso é um ponto a favor do Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras não terá dificuldade de ganhar o jogo, se impor o que vem fazendo nas últimas partidas diante de seus adversários. Por conta disso, pode vir goleada? Ou um jogo pode acontecer. Pode acontecer. Então, aí é a questão de atitude da equipe do Palmeiras e querer buscar o resultado e sair com os 3 pontos. Você tem mais alguma coisa para completar sobre esse jogo ou podemos pular para o próximo? Eu acho que é isso, mas e você? Você tem alguma coisa a acrescentar? Eu vejo ainda, como eu falei, o Palmeiras muito favoritaço para esse jogo. Com todo o respeito ao Goiás, é um jogo para o Palmeiras passar o caminhão por cima. É um time que é postulante ao título, para mim o Palmeiras é um deles, junto com o Flamengo e o Atlético Mineiro, ainda são os 3 para mim, com o Flamengo ainda um passo atrás. E o Goiás é um postulante ao rebaixamento, né? Um time que quer ganhar, se pegar um time que está com grandes chances de cair, tem que chegar e atropelar. Não pode se amedrontar. Tem que mostrar à torcida que chegamos, vamos brigar pelo título brasileiro. E o nosso ano é esse. Ganhamos Libertadores ano passado e esse ano vamos para cima do título brasileiro. É essa forma que o Palmeiras tem que pensar. Não pode pensar de outra maneira. Exato. Então, complementar mais alguma coisa, Ramon? Não, nesse momento não. Para você também, você acha que o Palmeiras é favoritaço? Não, eu acho que eu não vou colocar como favoritaço porque a gente pode esperar de tudo, mas ele é favorito. Certo. Então, beleza. Show. Então é isso. Amanhã, Goiás e Palmeiras. Saberemos quem irá vencer essa partida ou até mesmo ter um empate, né? Antes de finalizar, aí ó, o pessoal que gosta de fazer aquela fezinha, que gosta de apostar nas coisas mais difíceis, tá pagando 6,5 pela vitória do Goiás. Pra quem gosta daquele palpite arriscado. Exato.
Também dá os créditos aí a SofaScore. A gente está usando aí o embasamento dos dados aí para a gente poder fazer essas análises mais completas para vocês. Então fica aí. Beleza? Vamos pro próximo assunto aí, que tem muita coisa ainda para poder analisar. Próximo jogo aí é quem aí, por favor? Pela minha ordem aqui é Corinthians e Avaí, pela minha ordem. Corinthians e Avaí? Coloca o campinho aí na tela. Espera aí. Que esse é um jogo... Eu acho que vai ser de poucas palavras. Na verdade Não, é a América Mineiro e Juventude, pela sua ordem. América Mineiro e Juventude. O que vocês acham aí desse jogo aí? Mesmo eu estar falando que o Corinthians e o Avaí seria poucas palavras, eu levo a mesma situação para esse jogo. O América Mineiro é um time muito consistente e o Juventude, para mim, é um grande candidato a rebaixamento que ficar figurando até as últimas posições. Mas últimas posições eu digo último e penúltimo mesmo, tá? E o América Mineiro é um time para mim de meio de tabela, talvez brigando por algo maior. Isso se reforçando durante o campeonato, né? O time atual eu acho que não tem capacidade para brigar pela Libertadores, mas se reforçando pode brigar sim. Por conta de ser um time muito equilibrado. Eu vejo ele tipo que a gente olhava o Fortaleza ano passado. Pra mim, um leve favoritismo pro América. Não tão grande assim. Tem o favoritismo, é um time equilibrado. É um time que precisa de reforço caso queira brigar por algo maior. Mas, principalmente por ser em casa e o time ser mais equilibrado, o favoritismo pra mim é do América Mineiro. Correto. E você, Ramon? Para mim, o América Mineiro ele tem um time mais consistente que o do Juventude, igual o André falou. E se a gente for ver, o Juventude realmente vai ficar disputando a parte de baixo, porque o time deles não é tão forte quanto a maioria dos times do Brasileirão. Então, acho que o América Mineiro nesse jogo ele é favorito, não tão favorito que pode ser que aconteça o empate também, mas ele é favorito. E como o Juventude joga sempre, a maioria dos jogos, por uma bola para poder fazer o gol, o América Mineiro ele vai atacar muito mais. Então, acho que ele vai acabar conseguindo a vitória nesse jogo. E hoje também não tem o fator casa do Juventude, né? Que pode a previsão do tempo poder mudar o jogo completamente. Mas vocês acham que em relação ao Juventude, o América Mineiro é favorito? Por mim, sim. Então, vamos dar uma olhadinha nos últimos jogos aí do América Mineiro, para a gente fazer uma comparação do que o América Mineiro está devendo, o que não está. Ó, vamos lá. América Mineiro, ele não vence há 5 jogos. Isso pode ser um fator determinante assim que pode dificultar a pressão em relação ao Juventude, ou é hora de ganhar? Já está na hora de ganhar. Pode dificultar a questão de moral, né? Moral dos jogadores, mas eu acho, por conta da superioridade do elenco do América Mineiro em relação ao Juventude, com todo respeito à Juventude, tá? A gente está querendo menosprezar ninguém aqui, mas temos que ser honestos. Hoje o América Mineiro está um passo à frente do Juventude. Certo. Em relação à Juventude, que empatou com o Bragantino, né? Red Bull Bragantino. É um time
é um time teoricamente forte, né? Tomou um empate ali nos minutos finais. Isso traz algum impacto para o próximo jogo contra o América Mineiro? Pode ser que levante a moral do time de Juventude, só que a gente também não pode esquecer que o jogo lá foi na casa do Juventude, que é onde eles jogam melhor também. Certo. É um time que a gente vê desde sempre, de verdade, Juventude, né? Dentro de casa incomoda até os postulantes ao título, tá? Dependendo do clima. E fora de casa acaba tendo muita dificuldade. Muita dificuldade, por isso que mesmo com o resultado não tão positivo do América Mineiro nos últimos jogos, eu aposto em vitória do América Mineiro. Então, mas aí tem uma relação, se a gente dá uma olhada nessas últimas rodadas, a gente percebe, por exemplo, que o América Mineiro tem dificuldade de fazer gol. Sim, né? São poucos gols. E agora quem está lá é o técnico Mancini, que a gente já conhece o estilo de jogo dele, e isso ainda pode dificultar mais ainda em relação ao estilo de jogo para poder fazer o primeiro gol, ou vocês acham que ele vai se soltar mais em casa? Em casa ele tem que se soltar, né? Senão o América Mineiro, como eu te falei, é um time, para mim, meio de tabela, contra um time candidato forte ao rebaixamento. Se ele não se soltar, ele tomar a rédea do jogo contra o Juventude, ele muda de figura. Ao invés de ser um time de meio de tabela, começa a se posicionar como um time candidato a rebaixamento. Ele tem que se impor, principalmente em casa. Se em casa vai estar difícil para se impor, imagina fora. Certo. E vocês, assim, em relação ao Juventude, a gente pode dar até uma olhadinha a forma que dos últimos jogos. Tá aí para vocês, ó. Mas se você pegar aí o histórico, tirando o Bragantino, são times de menores expressões, né? Certo, que é o Campeonato Gaúcho e um jogo da Copa do Brasil, que foi contra o Porto Velho, né? Que venceu de 2-1. Isso aí. Então é um time também assim que não é dominante, também tem suas dificuldades para fazer gol aí, né? Não tem nenhuma partida assim que ganhou elasticamente. Então é um 1-0, 2-0, 2-1. O que esperar? Assim, o Juventude vai esperar, vai partir para cima, diante do que mostrou no jogo do Bragantino. Hamilton, vou só completar uma coisinha no Atlético América Mineiro. O último jogo era para ter saído com vitória, o jogo do América Mineiro e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro arrancou um empate com um gol impedido nos últimos minutos. Né? Teve isso, né? Isso daí gerou muita polêmica também, né? Eu acho que um campeonato importantíssimo para o continente, né? Eu acho que tem que começar com o VAR desde o início. O VAR tem seus problemas, tem suas dificuldades lá em relação. Exato. Mas não dá, né? Não dá, tem que começar ali, já desde o primeiro jogo ali. Desvaloriza, eu acho que fica um desnível, né? Porque, tipo assim, por exemplo, esse jogo do América Mineiro. O América Mineiro é muito inferior ao Atlético Mineiro hoje. Então, assim, ele poderia ter saído com a vitória. E seria importantíssimo para ele. E seria importantíssimo, exato. Então, isso interfere diretamente no resultado. Talvez nem para passar para a segunda fase da Libertadores, mas sim pensando em passar para a Sul-Americana, né? Lembrando que o terceiro colocado da Libertadores vai para a Sul-Americana. Correto. E, tipo assim, é claro que a gente não dá para prever o que ia acontecer se esse gol fosse anulado, por exemplo, do restante das partidas. Mas provavelmente, pelo que eu vi no jogo, acompanhei, talvez até sairia com a vitória. Então isso foi muito... É um ponto assim, de crítica assim, que tem que ser feito sim, diante do não VAR, né? Sim. Mas isso foi boa observação aí. Vamos voltar para o Juventude. Vocês acham que eles conseguem incomodar o América Mineiro? É um time que dá para incomodar jogando em Minas?
Olha, eu acho que se mostrar a mesma postura que teve diante de casa pode dar trabalho. Entendeu? Mas essa é a incógnita. Você acha que eles vão ter Aí, a mesma postura? o Eu negócio do acredito que não. Juventude é o que eu É, vejo, assim. O Juventude fora de casa, a maioria das vezes, ele não consegue jogar para cima. Ele fica muito na retranca esperando uma bola para poder fazer o gol. se a gente parar para analisar aí o confronto entre eles, ó, são 3 empates, uma vitória para cada lado, dos últimos 5. Isso mostra um equilíbrio total também, né? Entre eles. Sim, bastante equilíbrio. Só que a gente tem que Sim. lembrar também que desde quando o América Mineiro foi adquirido, ele vem se reforçando aos poucos. Se a gente pegar o elenco hoje do América Mineiro, a gente pode ver que melhorou muito, né? Melhorou muito nesses anos. Certo. Algo mais aí? A mim não tem mais nada a declarar. A mim também não. Bola pra próxima. Você tem mais alguma coisa pra dizer, Milton, sobre esse jogo? Não, eu acho que é isso. Acho que é um jogo. É o que eu te falei. Se o Juventude jogar como jogou dentro de casa e o América Mineiro ter a força de vontade e garra que jogou diante do Atlético Mineiro, a gente pode ter um bom jogo e ambas equipes com chance de vencer uma a outra. Acho que é isso e vamos aguardar, né, para ver o que acontece. Eu acho que nesse jogo vai ter alguém em cima do muro quando a gente for fazer o palpite, hein? Pode acontecer, pode acontecer. Eu acho que essas partidas dessa rodada mostram um Então, certo estão muito equilíbrio aí. difíceis. Mas é isso. Agora seria do Corinthians, Hamilton. Sim, correto. Então vamos puxar aqui. Vamos para mais uma análise de mais uma partida. E esse jogo para vocês? Aí eu acho que não tem muito o que dizer, sendo bem honesto. Pra mim, Corinthians, mesma coisa que eu falei lá do Palmeiras. Pra mim, Corinthians, muito favorito. Muito, mas muito mesmo. É um jogo que pode se esperar, talvez, um placar um pouquinho mais elástico. Que é um time que briga por Libertadores. Não coloca o Corinthians como postulante ao título brasileiro. Ainda não, acho que não vejo um elenco e um time pronto para isso. Vejo os 3 principais lá 1 ou 2 passos à frente. E contra um time que está na mesma situação do Juventude. Um postulante grande ao rebaixamento. Não sei se vocês concordam com o meu raciocínio. E você, O Corinthians vem encaixando o time agora. Tá bem melhor do que no começo da temporada. Então acho que ele é favorito contra o Avaí. Que eu concordo com o Ender que ele é o Avaí em si. Ele é postulante a ficar ali a rebaixamento. Até entre os 2 últimos colocados. E o Corinthians tem time para chegar pelo menos na Libertadores. Mesmo que seja numa fase de grupos. E você, Então ele é bem favorito para esse jogo. E você, Hamilton? O que você acha do jogo? olha, o Corinthians vem de uma vitória ali importante ali sobre o Independente. Vocês me lembram aí? Não lembro agora. Segura aí. Na Libertadores. Então, assim, eu acredito que diante do Avaí. Foi o Medellín. Independente Medellín. Independente não, desculpa. Deportivo Cali, de 1-0. O Deportivo Cali, 1-0. Então vem de uma vitória importante, uma vitória que sobe a moral do grupo, né? Depois de um revés na estreia da Libertadores.
Para esse jogo aí, eu acredito que não terá dificuldade de vencer o Avaí. O Avaí com certeza deve jogar mais retrancado, tentar ali achar um gol, né? E tentar surpreender o Corinthians, mas eu acho pouco provável. O Corinthians hoje já está ganhando, a gente já começa a perceber que já está ganhando um pouco mais de forma do estilo do seu técnico, mas ainda tem muito a melhorar e a evoluir. Eu acredito assim que o Corinthians, em minha opinião, ele vence com tranquilidade. Vou fazer uma pergunta para vocês. A Bet365 tá pagando 9 pontos no América, desculpa, no Avaí. Você acha que alguém vale a pena fazer esse risco? Nossos amigos aí que gostam de fazer algo mais arriscado? Cara, Um revés, eu acho pouco provável, mas pode é pouco acontecer. provável de Futebol, né? acontecer. Os apostadores vão ficar rindo à toa. É. Apostar nesse jogo aí contra o Corinthians e acontecer o revés. Se o Avaí ganhar, os caras iam ganhar muito dinheiro. Pô, a famosa zebra. A gente não pode esquecer que o Avaí vem de vitória também, né? Sim. Ganhou 3 pontos importantíssimos aí. Que pra mim estreou foi com o pé direito. Pra mim foi uma grande surpresa. Entendeu? Os últimos jogos entre o Corinthians e o Avaí, só trazer uma informação para vocês, foi em 27/11/2019. Então tem muito tempo que esses times não se enfrentam. Vai pra quase 3 anos. Sim. E a última vitória foi. A última vitória do Corinthians foi por 3-0, dentro de casa, com tranquilidade, né? Mas não chega a ser aquele passou o trator, mas uma vitória sem sustos. São outros momentos, outros campeonatos, né? Mas eu não mudo minha opinião em relação, não. Eu acho que o Corinthians vai ganhar com tranquilidade ali e vai garantir mais 3 pontos na tabela. Acredito que pode repetir o placar? Pode ser que ou repita, até mais. Ou até mais. Então, como eu falei, ou até mais. É um jogo de poucas palavras, né? Até um jogo, dependendo da situação em alguns momentos, querer poupar alguns jogadores para a próxima partida. Se o jogo já tiver definido, né? Eu acho que seria bom para eles ter o time com a força máxima para dar essa goleada e levantar a moral e a tranquilidade do técnico. Acho que é um jogo para isso. Também, né? Para sequência de trabalho, mas também visando também, assim, podendo preservar algum outro medalhão ali do grupo, né? Porque é bastante jogos. A temporada aí... E tá só no começo. Exato. Então, assim, é pauleira. Não é fácil, não. Vocês. Considera que a temporada começou agora? Cara, a temporada começou agora, mas a gente também tem que ver o lado dos dois times, né? Eu sei que o Corinthians já tava com o time desorganizado, agora organizou. Pro Corinthians, eu acho que a partir de agora vai ser melhor e pode ser um recomeço para eles no caso, né? Certo. Mais alguma coisa a acrescentar, pessoal? Então, para vocês, o Corinthians é favoritaço. Por mim, sim. Por mim também. Vou chutar aqui, esse não vai ser meu palpite válido, mas uns 4-0, viu? Pessoal, anota aí no vídeo dos palpites, já cobram ele já falando que foi 4-0, não deixa ele trocar não. Exato, vamos pro próximo aí. Mais um jogo aí interessante. Vai ser o jogo do Cuiabá versus Cuiabá e Fluminense. Fluminense. E o Fluminense que ficou só no empate diante do Santos. Dessa vez vai ser diferente? E pra mim o Cuiabá hoje tá um time um pouquinho mais forte que o Santos. Tá melhor preparado? Acho o Cuiabá um pouco melhor preparado. Lembrando, né, que o Fluminense perdeu feio pro Júnior. Júnior Barranquilla.
É, Cara. O Cuiabá, ele realmente no momento tá com um time melhor que o do Santos. Só que eu acho que o Fluminense ainda tem um time um pouco melhor para buscar o resultado. mas você acha que tem condições de vencer lá? Cara, eu não vou falar que vai vencer, mas eu acho que vai acabar empatado com gols dessa vez. Eu vejo também um jogo muito equilibrado, uma partida pode cair para qualquer um dos lados, sendo bem honesto. Mas Se- é uma partida para aquela talvez a pessoa sem pensar em ficar em cima do muro, tá? Certo. Então, analisando assim os últimos 5 jogos do Fluminense, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, que foi para o Júnior Barranquilla, por 3-0. Teve viagem nesse meio, essa vitória elástica aí do Júnior. Chega com pouca moral para esse jogo diante do Cuiabá, que o Cuiabá vem de Ah, vitória, vai estar com a fora de moral casa abalada. diante de um Fortaleza. Que é igual, se a gente pegar só os números, analisar friamente, o Cuiabá vinha numa sequência de vitórias gigantescas. Perdeu Exato, essa sequência no último jogo por, contra o Racing, pela por 2-0. Sul-Americana. Perdeu essa sequência. É um time experiente, é um time equilibrado. Claro, não tem um jogador que se diferencia absurdamente, vamos dizer assim, como alguns times possuem. Mas eu acho que tem tudo para surpreender os tricolores, tá? Se os tricolores entrar igual entraram na última partida, pode acontecer até um empate, uma vitória do Cuiabá. Bom, os confrontos diretos contra o Cuiabá só foi pelo Brasileiro da Série A. O Fluminense, em uma oportunidade, empatou em 2-2 fora de casa. E o Fluminense no Rio ganhou de 1-0 do Cuiabá pela primeira rodada do Brasileiro do ano passado. Então, assim, não tem como falar muito de retrospecto, né? Mas pode ser que o Fluminense surpreenda, volta a vencer. E o Cuiabá aí tentar garantir mais 3 pontos dentro de casa. Eu acredito que pode acontecer. É um jogo, na minha opinião, equilibrado. Equilibrado ali, cada um dentro das suas características. Mas é isso. Mas o jogo você vai revelar seu palpite? Não, agora É não. melhor nem revelar. Agora não. Nesse jogo aí, mais algo que vocês querem comentar Acho a que respeito? o jogo acaba passando muito rápido. É um jogo muito equilibrado. Pode sair vitória para qualquer um dos lados. Ainda vejo o Fluminense um pouco favorito, mas tem que tomar muito cuidado que o Cuiabá pode surpreender e vencer esse jogo. Eu acredito que pode ser um jogo de, dependendo das circunstâncias e do momento da partida, se terminar um 0-0 primeiro tempo ali e chegar no segundo tempo, eu acho que, dependendo do momento, pode ser até 1-0 para Pode, um ou outro. pode, com certeza. Entendeu? Já deu um palpite, viu? Aí, ó. Esse palpite é Agora meu, vai ter que ser esse. ninguém vem copiar, não. Hein? Aí, ó. Ele tá falando 1x0 Cuiabá, galera. Vai vendo. É bom para apostar em resultado aí, ó. Bora pro É próximo. mais difícil, mas dá para apostar. Então vamos lá. O próximo jogo, Santos e Coritiba. Pra mim, aí sim é o jogo dos desesperados. Por que desesperados? Vamos lá, o Santos, que pra mim poderia ser um dos favoritos desse jogo. Poderia ser o favorito desse jogo. Mas não vive uma fase tão boa assim. Não vive uma fase tão boa assim. O Curitiba vem de vitória, né? Vem de vitória, mas... 3-0, né? O Santos tem um elenco superior ainda ao Curitiba. Só que a fase do Santos vai fazer a gente apostar muito no empate. A fase do Santos, mesmo sendo na Vila Belmiro, deixa a gente com um passo atrás. A gente pode ver contra o Fluminense mesmo. Foi um jogo que o Santos ficou
extremamente lá atrás, esperando o Fluminense. Tava até meio difícil de reconhecer o Santos. A gente viu o Santos de Neymar, o Santos do Sampaoli. Esse Santos é irreconhecível. Tudo bem, ano passado já não foi bom pro Santos, mas esse time tá irreconhecível. Tá difícil de ver traços dessa história tão linda que o Santos tem. O Santos tem que abrir o olho, senão pode se tornar um dos candidatos ao rebaixamento. O Coritiba vem de uma vitória elástica sobre o Goiás, né? 3-0. Dominou amplamente a partida. Estreou com o pé direito ali na Série A. Eu acredito que vai dificultar muito para o Santos. O Santos, ele tem que, igual você falou, tem que abrir realmente o olho, começar a melhorar ali, tentar trazer alguns jogadores ali para dar uma encorpada no seu elenco, para ver se muda um pouco essa situação. O grande problema do Santos é a crise financeira, né? Mas a crise atrapalha até demais, né? Porque com o time do jeito que tá no momento, o time não tá encaixado, apesar de ter vencido a última partida que eles tiveram, e a fase é bem ruim. Então eles têm que ficar de olho, porque eles precisam se reforçar. Senão Lembrando o campeonato vai também, ficar ruim. lembrando também que esse vai ser um duelo aí pela Copa do Brasil também, tá? Vai ser o próximo jogo depois do Brasileiro vai ser no dia 20, Coritiba e Santos, lá em Coritiba. E depois o jogo de volta no 11/5, na Vila. Então, assim, Praticamente vai ser são 3 jogos aí sequências assim que vão ser pauleira, né? Esse jogo vai ser surpreendente, né? Você acha que o Curitiba pode tirar o sono dos santistas? Cara, eu acho que sim. Porque eles vão correr atrás de resultados nos 3 jogos. Então eles vão querer mostrar pro Santos ali que eles também sabem jogar e o Santos, se não abrir o olho, pode ser que até perca algum desses jogos. Por exemplo, o último jogo entre eles foi ano passado, com a vitória do Santos por 2-0. E o Coritiba, a última vez que venceu o Santos foi em 21/8/2016. Muito tempo sem vencer o Santos. Quase 6 anos, estamos falando. Entendeu? Mas vocês aí, tem jogo, o Santos dá para vencer, tem o Coritiba aí com a moral lá em cima. Cara, ainda tem jogo, cara. Eu acho que ainda tem jogo porque todos os dois lados vão buscar jogo. Apesar de o Santos estar nessa fase ruim, ele vai tentar buscar pelo menos um gol para poder depois segurar o resultado. Você acha que pode ser diferente do jogo contra o Fluminense, que ficou totalmente recuado, esperando o Fluminense esperando uma bola? O Santos? Sim, o Santos. Eu acredito que o Santos vai para cima. Inclusive o Santos ganhou de 3-2 agora da Universidade Católica, né? Pela Sul-Americana. Então, assim, se tiver essa postura e partir para cima, eu acredito que pode sair com a vitória. Então, assim, eu acredito muito nisso. Mas sabendo que o time do Santos é inconstante. E você, Ramon? Segue o raciocínio da Milton? Sim, porque como eles precisam do resultado, eles vão partir para cima para conseguir esse resultado. Eu já vejo um jogo muito igual, não por conta de elenco, a elenco do Santos é superior ao elenco do Curitiba, mas eu vejo um jogo muito igual por conta da moral do Santos tá lá embaixo. Pode ser aquele revés, né? O Santos ganhar o jogo, virar a chavinha e ser com um time completamente diferente daqui pra frente. Mas eu ia com cautela. É um jogo pra ir com cautela. Tá? Mais alguma coisa a declarar sobre esse jogo ou podemos pular pro próximo jogo da rodada? Não, pra mim é só isso mesmo. Vai ser um jogo
ali com seus ingredientes. Eu acredito que vai ser uma boa partida lá na Vila. Beleza? Beleza, então bola pro próximo. Beleza. Ainda temos muitas partidas para analisarem hoje. Exato. Sem perder muito tempo. Eu acho que esse, para mim, vai ser o jogo da rodada, que ultimamente aí tem feito grandes duelos, com muito gols. Eu acho que E já dá pra adivinhar qual. quem tem a ganhar com isso é os torcedores. Os espectadores. Exatamente. E para ter bastante gols ali, né? Isso é interessante para quem gosta de futebol. Ramon, é aquele jogo que os torcedores ficam aflitos, os espectadores, que não torcem nem para um lado nem para o outro, ficam maravilhados pelo espetáculo que pode vir. Posso colocar? Posso revelar? Revelar. Pode revelar. Olha aí, para mim é o jogo da rodada. Pode ser? Pode. O que vocês acham de momentos de ambos aí? Momento por momento, o momento do São Paulo é melhor. Hoje, o momento do São Paulo é melhor. Elenco, aí temos que virar pro lado do Flamengo, que para mim, dentro dos times do Campeonato Brasileiro, ainda possui um melhor time e elenco. Ainda. Tem outros clubes batendo na portinha do Flamengo aqui. Se vocês não se mexerem, a gente vai chegar. A gente vai chegar e vai ultrapassar. Só que hoje o Flamengo tem um elenco muito bom, um time, os padrões do futebol sul-americano, excepcional, mas está com a moral muito baixa. Precisa daquela vitória consistente, aquela vitória de dizer, chegamos, voltamos a ser quem nós somos. Esse jogo, pelo lado do Flamengo, se vence, já muda de patamar? Não digo patamar, mas que dá uma tranquilidade na Gávea para trabalhar mais tranquilo e deixar o time evoluir melhor, sim, com certeza. Com certeza que a gente vai estar vencendo o time do Flamengo, vai estar vencendo um candidato, no mínimo, para Libertadores. Não digo postulante ao título, que eu não considero o São Paulo postulante ao título, igual o Flamengo é. Mas vai ganhar um adversário a Libertadores, um time que está muito bem treinado, muito bem encaixado, vai levantar bem a moral do Flamengo. Não vai mudar de patamar, mas que vai elevar a moral a níveis, eu acho que até antes do Campeonato Carioca começar, isso vai. E se, por exemplo, assim, uma simulação que tentar imaginar um cenário, por exemplo, e se o São Paulo começa vencendo a partida e o Flamengo vira esse jogo? Dependendo da circunstância ali do jogo, ali da partida, isso pode ter um reflexo positivo dentro da Gávea, tentar ter uma conexão melhor entre a comissão, os jogadores. Você acha que o ambiente começa a mudar? Tá falando uma virada no segundo tempo, por exemplo, ao lado da vitória do Flamengo, só que no segundo tempo, correto? Assim, tentando imaginar um cenário que pode vir a acontecer, por exemplo. Você acha que aquele jogo assim para conectar todo mundo, dependendo da emoção que tiver o jogo? Toda virada traz união do elenco, toda virada. Claro, uma vitória consistente é muito melhor do que uma virada. Eu, pelo menos, considero. Que mostra que o time está evoluindo melhor. Uma virada mostra que os jogadores não estão satisfeitos com o desempenho atual. Que eles estão tendo força para mudar como pode dizer? Fugiu um pouquinho a palavra aqui agora. Mudar a situação do jogo. Não está satisfeito com o placar. Isso mostra até que pode vir contra adversários mais fracos, até uma goleada. Mudar as atitudes para frente, né? Sim, com certeza. Entendi. Eu acho que tá na hora do Flamengo mostrar que o técnico tá conseguindo encaixar esse time. O último jogo deles mostrou que já o time com os 4 ali na frente, mais perto, é bem melhor do que o time que ele estava fazendo antes. Que dá para buscar resultado em qualquer jogo.
E tem que buscar resultado, porque já veio de empate nessa primeira rodada. E agora ele tem que buscar resultado, porque ele tem que começar a vencer para continuar sendo aquele postulante ao título que já é. Vou fazer uma pergunta a vocês dois. Vocês acham que uma vitória do Flamengo pode afastar o fantasma Jorge Jesus? Cara, eu acho que fica difícil, porque toda hora ele é lembrado. O mais vai estar no Rio, né? Carnaval aí, vai estar no Rio. Batendo na portinha lá do Marcos Braz, vão bater aquele cafezinho, aquela conversa na orelha. Eu particularmente, sim, não sou muito a favor de fazer comparações, mas em si, no futebol não tem outro jeito, né? A gente acaba comparando um time com outro, então usa-se muito método de comparações de trabalho, de desenvolvimento e outras coisas. Mas sempre vai existir o fantasma, até quando algum outro técnico chegar, jogar a bola e ganhar título. Então eu acredito que isso pode diminuir esse fantasma do Jorge Jesus. Enquanto isso não acontecer, aí você pode estar me perguntando, por exemplo, mas e o Rogério Ceni que ganhou o título do brasileiro com o Flamengo? Não, mas assim, qual foi o desempenho diante desse cenário que ganhou o título? Então, assim, ganhou o título perdendo, que foi um campeonato estranho, que foi um deixa-me deixa. Vai você, ganha você. Eu não quero, você ganha, entendeu? Então, assim, eu acredito que se o Paulo Souza, por exemplo, começar a ter uma melhora na equipe, começar a ganhar forma, o corpo ali para disputar os títulos e até mesmo ser campeão, eu acredito sim que esse fantasma aí do Jorge Jesus vai começar a ficar só na história mesmo. Isso estamos falando do lado positivo pro Flamengo, né? E o lado negativo? Se acontece o inverso, uma vitória do São Paulo em pleno Maracanã, seria um maracanaço? Vocês acham que aumentaria muito a crise ou a vitória da Libertadores já foi suficiente para acalmar os ânimos lá na Gávea? Olha, eu acho que, assim, você perder pro São Paulo não é tão absurdo, né? Mas pelo momento também não seria absurdo. Oi? Mesmo em pleno Maracanã? Não seria absurdo pelo tamanho do que é o São Paulo e a camisa que o São Paulo tem, né? Então, assim, não seria absurdo. Mas aí há várias maneiras de você perder uma partida, né? Ou você perde tentando jogar, mostrando força, vontade. Às vezes você tá no jogo 0-0 ali, fim de jogo, acontece um lance sem querer e sai gol pro adversário. Então, assim, vai ter questionamento? Vai. Aí entra a questão do desempenho, né? Mas criou e não fez gol. Então, assim, começa-se para levar para outros métodos de estatística, né? Mas, assim, não seria tão absurdo, não. Na minha opinião, não. Mas que geraria desconforto, geraria. E pro lado do São Paulo, você acha que uma vitória sobre o Flamengo, podemos dizer o todo-poderoso Flamengo? O que vocês acham? Olha, o Rogério Ceni, pós-jogo ontem, ele falou que vai dar uma segurada em alguns jogadores. Mas será que ele vai querer correr esse risco logo contra o Flamengo? Eu acho que ele está um pouco, na minha opinião, ele está um pouco preocupado, um pouco receoso com a equipe do Flamengo, porque se ele sai de lá com uma goleada nas costas, logo pro Flamengo, tem impacto. Né? Por mais que vive uns momentos interessantes ali na Sul-Americana, mas vai gerar desconforto, sim. Né? Mais um, né? Porque sofreu pro Palmeiras de virada, né? E sim, perdeu o título do Paulista. Então tem esse impacto. Então, tipo assim, os times mais fortes e eu ficar tomando pancada, então é complicado. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Chega a balançar um pouquinho o Rogério Ceni com uma derrota pro Flamengo, seja uma vitória comum, uma vitória... Eu acho que é sempre balança, né? Mas derrota do São Paulo. Você acha que balança o Rogério ou é muito cedo? Eu acho que balançaria para ele também, porque já teve resultados ruins antes, a diretoria estava de olho nisso, e agora ele tem que continuar mostrando os resultados. Porque vai vir uma derrota, aí se essa derrota ainda causar um desconforto no time,
pode ser que afete para os outros jogos. Então, acho que balança para ele também. Porque no Brasil é um campeonato muito complicado, né? Qualquer derrota, o treinador balança, parece que ele tá sempre na corda bamba. Olha, eu vou discordar um pouco de vocês. Eu acho que, assim, diante da melhora nítida que teve o São Paulo, né? Porque muito se falava que o São Paulo ia ter muitas dificuldades, que não sei o quê. Não era o cotado ali, ou até era o cotado para chegar na final, dependendo da visão de alguns colegas, né? Surpreendeu. Eu acho que faltou ali, não vou falar assim elenco, mas eu acho que faltou uma estratégia melhor para poder enfrentar o Palmeiras fora de casa e perdeu o título da maneira que perdeu, né? E isso para mim, eu pensei assim, vai ter um impacto grande. Mas logo em seguida parece que já está tudo bem, se recuperando, vem de goleada aí na primeira rodada do Brasileiro. Então eu acredito assim, que ele vai se firmando aos poucos e a diretoria também de São Paulo tem que entender as limitações e as condições que tem atualmente no time, né? Então, se não dá para você cobrar e tentar ficar trocando 6 por meia dúzia, por exemplo. Tira o Rogério Ceni e traz um outro aqui e vamos ver o que vai dar. Então, às vezes, é melhor você ter um cara ali que já conhece de São Paulo, que está ali na frente, que está tentando fazer algumas mudanças para tentar fazer o time jogar melhor. E vem fazendo. Mas você não acha que é um caso, igual eu falei no último vídeo, que o São Paulo, tanto a torcida quanto os dirigentes, sempre pensam que o São Paulo entra no campeonato para ser campeão. Eu acho que o São Paulo esse ano ainda não tem força para brigar por título. Não tem. Não tem força pelo tamanho do elenco e por alguns jogadores já ter uma certa idade. Sim, mas você não acha que mais um ano em branco para o São Paulo, igual esse ano se encaminha a ser, pode influenciar muita coisa? Porque muitos dirigentes acham que o time tem que entrar, o time deles tem força para competir todos os campeonatos de igual a igual e chegar para ser campeão. Olha, o São Paulo é mais um desses. Você acha que pode aumentar o clima lá, perdendo pro Flamengo, começar a distanciar do título brasileiro? Então, eu acho que, na minha opinião, o São Paulo está bem na Sul-Americana, né? Eu se fosse um do corpo ali, do futebol ali, é um campeonato mais curto em relação ao brasileiro, e eu tentaria ganhar. Eu tentaria ganhar a Sul-Americana, de fato. Eu acho que tem time para isso. Sim, uma questão da Sul-Americana, a gente tem que ver como vai terminar também a primeira fase da Libertadores, né? Pode acontecer alguma zebra e um time um pouco mais forte da Libertadores cair na Sul-Americana. Imagina bem lembrado, pode acontecer. Imagina, mas eu por acho exemplo, que um Corinthians e São Paulo pela Sul-Americana. Pode acontecer. O grupo do Corinthians é complicado. Pode sim. Mas é nessa situação sim. Mas eu acho que daria para pelo menos ter mais foco na Sul-Americana. Eu acho que, por exemplo, ganhar agora o terceiro jogo na fase de grupos, eu acredito que dá para focar um pouco mais no brasileiro e tentar somar pontos Lembrando o quanto que na antes. Sul-Americana só passa o primeiro do grupo, tá? O segundo do grupo é eliminado. Sim. Mas é isso, cara. Eu acho que impacto tem, né, cara? Às vezes tem clube, impacto na vitória, o impacto na derrota é certo. É igual o Flamengo. O que mais ou menos não fala é o empate, entendeu? Empatou, tá bom. O Flamengo é um dos poucos clubes no Brasil que não se cobra resultado, se cobra desempenho. O Flamengo, quando tá vencendo, pode acontecer diante da crise, porque o futebol não foi o suficiente, mesmo a vitória vindo. Mas vamos esperar para ver. Vamos ver como vai ser. Estou muito ansioso. Eu vou jogar uma aí para vocês aí. E o questionável Everton Ribeiro, hein? Na última partida fez 2 gols, teve papel fundamental ali. Pode decidir nessa partida de novo? Se você pega um dia bom de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, esse quarteto, não tem zaga no futebol brasileiro que segura. Não tem. Se
Se você pegar a zaga do Palmeiras, a zaga do Atlético Mineiro, com todo respeito a todos esses times, que são bem fortes, mas se você pega um dia bom de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, infelizmente não tem zaga para segurar. Ah, mas pode acontecer, o Gabigol tá ruim. Igual tá vindo, grande parte do elenco do Flamengo tá em péssima fase. Péssima fase. Aí você pega hoje, num dia ideal, tá com o Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro em um ótimo dia. Gabigol tá em mau dia. Entra Pedro. Se o Pedro e o Pedro já tem muitas partidas sem marcar, hein? 10 para ser exato. Exato. Pode ser um jogo, talvez, de entrar o Pedro e decidir. Pode acontecer. Do ressurgimento de Pedro. Pode. Tudo pode acontecer. O que eu fiquei muito feliz foi a notícia que eu li, foi ontem, que o técnico Paulo Souza chamou alguns garotos para o time principal e provavelmente vai estar para esse jogo. Não como titular, mas pelo menos em opções. Eu tenho um carinho muito grande pelo Daniel Cabral. Para mim é um jogadoraço da base do Flamengo e vai para esse jogo. Para mim é um jogador trabalhado da forma certa, pode até brigar pode cavar uma vaga nesse time titular do Flamengo, tá? Eu acho que todos os jogadores assim que tem potencial na base merecem uma chance, uma oportunidade no time principal da sua equipe, né? E você, Ramon, assim, você acha que favoritaço aí, ou não tem favoritaço, é igual? Cara, não tem favoritaço nesse jogo. É um jogo que, no momento, ele tá de quase igual, porque o Flamengo ainda não tá na fase totalmente boa. E o São Paulo já tá numa fase bem melhor. Então, acho que pode ser que aconteça em qualquer resultado, um empate, uma vitória para o Flamengo ou uma vitória para o São Paulo. Fica muito difícil você ver pelos momentos de cada clube. Você chega a concordar comigo, Ramon, quando eu digo que o Flamengo tem um time e um elenco melhor, mas o São Paulo tem uma moral e momento melhor? Concordo. Porque o Flamengo realmente tem o time que posso dizer no momento que eu acho que é o melhor time sul-americano. Mas a moral do São Paulo tá mais... Você não concorda? Concordo. Só que o São Paulo tá com a moral muito mais alta, né? Então a gente tem que esperar para ver o jogo, porque isso vai ser um jogo bem interessante. Para não nos prolongarmos, tem mais alguma coisa a dizer desse jogo ou podemos partir para o próximo? Só se atuar em relação ao São Paulo, o momento melhor também faz com que os jogadores tenham mais conectividade uns com os outros e com a comissão técnica, né? Você já vê nitidamente um ambiente mais tranquilo, diferente dos outros anos. Então isso daí também é um fator que pode agregar no São Paulo para essa partida também. Motivação, né? Então, bola pro próximo. Finalizando pelas considerações do nosso amigo Hamilton. Então chama aí, fala para as pessoas curtirem o nosso vídeo, curtida, se inscrever no canal. Aquela favoritada, se inscreve. Se possível, compartilha com os amiguinhos que gostam de futebol. Aposto que não vão se decepcionar. Agora nós vamos para um jogo... Faltando o que vocês acham desse jogo aí, ó? Vitória tranquila pro Red Bull? Eu acho difícil colocar uma vitória tranquila, tá? O Atlético Goianiense vem numa fase muito boa. O Bragantino é elenco melhor, tem um ótimo técnico que passou até pelo Flamengo. Campeão goiano, né? Campeão goiano. O Atlético Goianiense não pode se desprezar, tá? Empatou com o Flamengo, tudo bem, tem uma zaga muito fraca. A zaga do Atlético Goianiense é uma zaga muito fraquinha. Mas dá trabalho. Eu ainda apostaria na vitória do Bragantino, mas com ressalvas. Cara, então, eu vejo por esse lado também, porque a zaga do Atlético Goianiense ela é bem fraca
até para enfrentar esse time, esse ataque do Bragantino. Só que a gente não pode esquecer também que o Atlético Goianiense ele tem um ataque que é bom, que pode conseguir bons gols, mais de um gol. Mas por ser ali dentro da casa do Bragantino, eu acho que dá um leve favoritismo para eles, porque lá eles jogam bem melhor do que fora de casa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Mais um jogo de gol do Wellington Rato? Com certeza, o Wellington Rato não vai querer perder essa oportunidade, não. E você, Hamilton, o que acha desse jogo? Olha, o Bragantino nos últimos 4 jogos venceu 3 e perdeu uma, né? Perdeu uma fora de casa para o Atlético Goianiense em 11/10/2020. Eu acho que o Bragantino é favorito, apesar que, em referência aos outros jogos, não teve um placar elástico, foi 1-0 e 2-0. Tem aí o momento do Atlético Goianiense, que não perde há algum tempo, né? Só que são 10 jogos, os últimos 10 jogos aí, ganhou 8, empatou 2, né? E vem de vitórias interessantes, né? Sobre a LDU, 4-0, o empate contra o Flamengo. Que quase venceu. Ganhou, olha só, ganhou do Defensa e Justiça lá na Argentina por 1-0. Então, assim, o momento é outro, né? Pode dar trabalho sim pro Bragantino. Porque o próprio Palmeiras já teve muita dificuldade de vencer o Defensa e Justiça na Argentina. Exato. É um time bom ali, bem treinado, né? Que costuma dar trabalho. Até me surpreendeu esse resultado de 1-0 do Atlético Goianiense. Não estava contando com isso, mas eles foram lá e buscaram a vitória. Mais alguma consideração desse jogo? O Bragantino. Favoritismo pro Bragantino, mas... O Bragantino vem de 2 empates, né? Sim. Um no Brasileiro e um na Libertadores, né? Acho que isso, Libertadores. Empatou com o Vélez em 2-2, jogo bastante movimentado, bastante, para quem gosta ali, foi interessante. Na Argentina. O Vélez não é aquele Vélez, mas sempre é um time chato de se enfrentar. Mas é isso. Vai ser um jogo interessante ali, mas um favorito ali, o Red Bull Bragantino. Mas o Atlético não vai facilitar, não. Mais alguma consideração, Ramon, antes da gente partir pro próximo jogo? Por mim é só isso mesmo. Então, sem novas considerações, bola para a próxima. Isso é só uma informação. O Maurício Barbieri, que é o técnico do Bragantino, e o Humberto Louser, que é o do Atlético Goianiense, o confronto direto entre eles estão empatados. Ninguém venceu um ao outro, né? Então, entre os técnicos aí, um total equilíbrio sem vitórias, né? Para ambos os lados. Pode acontecer de sair um vencedor nessa partida de domingo. Domingo às 18 horas. Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa, Bragantino? Por mim, desse jogo é só. Só, isso é só. Bola. Beleza. Vamos pro próximo jogo. Internacional e Fortaleza. A famosa incógnita da rodada para mim. Esse jogo vai ter de tudo, cara. É pressão da torcida do Internacional, Fortaleza querendo vencer. Não sei se então são coisas. Comigo. É um jogo muito difícil de fazer qualquer aposta. Pois é. Isso mesmo. O Inter fazendo novas contratações. Estão falando do Diego do Flamengo. Chegaram a... estão cogitando um ou outro, mas já sabe se alguém estreia? Acho que já questionaram até o Diego Alves de ir pra lá. Mas vocês sabem se alguém já estreia nessa rodada contra o Fortaleza? Alguém já estava preparado para estrear? Já estava no bid? Não. Até agora não tinha saído nada na mídia, não. Entendi. Vocês estão conseguindo me escutar aí? Me ver direitinho? Sim. Sim. Teve uma mudançazinha aí agora aí, ó.
Então tá beleza, então. Mas, falando sobre esse jogo, eu, por ser no Beira-Rio, o Inter tem um time melhor, eu ainda considero um leve favoritismo pro Inter. Se tivesse numa fase melhor, eu bateria na mesa aqui e falaria o Inter é grande favorito para esse jogo. Com todo o respeito à Fortaleza, tem um trabalho belíssimo, uma história que vem sendo construída mais ainda nos últimos anos de uma reconstrução. Mas ainda vejo, mesmo em crise, o Inter um pouco à frente. Se estivesse numa fase melhor, seria o grande favorito do jogo. Em fase melhor, o Inter é um grande favorito para a Libertadores. Na fase atual, é um time de meio de tabela. Sim. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, desse Campeonato Brasileiro. Mas eu apostaria numa vitória do Inter. Não uma vitória elástica e nem uma grande vitória. Uma vitória extremamente apertada. O Inter... Talvez 1-0, 2-1, uns 3-2. E a pressão, a pressão da torcida? Pode até Vaiou o Internacional, não sei se não tá gostando do time. A pressão pode atrapalhar. A pressão pode atrapalhar. Do que eu vejo do elenco do Inter, essa pressão pode fazer até o jogo virar. Tá? Claro, se o Inter chega e faz um gol no início do jogo, a torcida vai apoiar muito mais. Vai ser que a torcida vai estar em cima apoiar, pode até construir um placar um pouco melhor. Mas eu vejo aquele jogo de 1-0, 2-1, talvez um empate, mas com um leve favoritismo quase nulo pro lado do Internacional. O Internacional está numa fase ruim. A torcida realmente vaiou nesse último jogo, mas como a fase é ruim, eles têm que cobrar. Só que o Fortaleza também não está em uma fase boa. Vem perdendo os jogos. E eu estava até vendo aqui que os últimos 5 jogos foram 4 vitórias do Internacional e um empate. São Então, dois times desesperados para vencer. Sim. Então eles vão buscar um resultado de qualquer jeito. A gente vê que o jogo vai ser um jogo bem interessante, que é o jogo de times desesperados pelo resultado. O Inter e o Fortaleza, eles precisam mostrar para a torcida que eles ainda têm time para buscar um meio de tabela, pelo menos. Eu acho que chegar na Sul-Americana pode ser até difícil se não melhorar mais, não melhorar a fase dos dois. Vocês, como técnico do Internacional e técnico do Fortaleza, vocês colocariam os dois times para frente ou você acha que um time tinha que ficar mais recuado num jogo como esse? Cara, para buscar resultado, você tem que colocar esse time para frente. Você não pode ficar sendo retranqueiro. Então eu colocaria o time para frente. Os dois? Eu acho que pelo que envolve, né, os dois buscando o caminho da vitória de novo, perderam na sua estreia no Brasileiro, vai ser um jogo assim, sem muito arriscar. Eu acredito nisso, porque se arriscar muito, por exemplo, se o Internacional arriscar muito e perde, a pressão aumenta e o Fortaleza ganha um fôlego, entendeu? Eu acredito que deve ser um jogo equilibrado, não pelo aspecto do que os times estão jogando, é mais pelos aspectos fora de campo que está pesando. Então, eu acredito nisso. Então, assim, vai ser um jogo ali, de repente um empate, pode ser até um empate com gols, ou até mesmo 0-0 aí, dependendo das circunstâncias da partida. Mas eu não acredito que vai ser esse jogo tão disputado, não. Apesar que os confrontos entre Internacional e Fortaleza, o Internacional tem vantagem de 2 vitórias nos últimos 3 jogos aí, tá? 2 vitórias contra uma do Fortaleza. O último jogo do Internacional contra o Fortaleza foi em casa, ganhou de 1-0. O Fortaleza tinha ganhado em casa por 5-1. É um resultado surpreendente, né, para aquele momento. Mas eu acredito que essa partida de domingo aí, eu acredito que não vai trazer muita coisa, não. Até mesmo pelos momentos aí, como eu disse, fora de campo.
Então, bola pro próximo, tem alguma seleção. Eu considero o Inter um leve favorito. Eu acho que pelos comentários o Ramon a mesma coisa. E o Hamilton considera mais um jogo para um empate. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, só isso mesmo. É só isso mesmo em relação. É mais mesmo pelo momento que eles vivem, fora de campo. Bola pro próximo. E temos mais 2 jogos para analisar. Esse próximo jogo, ao lado do Flamengo e São Paulo, pode ser um destaque da rodada? Pode, com certeza. Já vou revelar para vocês. Não só como pode, como o fator campo sempre fez diferença no confronto entre os dois times, não só entre os dois times, contra qualquer um que vai visitar esse time mandante. Exato. Então vamos lá. Tá aí na tela para vocês. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, o jogo dos Atléticos. Jogo dos Atléticos. Um alvinegro e o outro rubro-negro. Exato. E essa partida aí? Interessante, né? Muito interessante. O Atlético Paranaense que trocou de técnico, tá com Carille. Eu vou te falar. Pode se tornar um jogo mais equilibrado do que a gente pensa, tá? Tem o Atlético Mineiro numa fase excelente. O Atlético Paranaense nem tanto. Uma fase mais regular pra menos. O Atlético Mineiro ficou devendo nessa última partida da Libertadores diante do América Mineiro. Por mais que empatou com gol irregular, né? Mas ficou devendo. Que até tem alguns dirigentes aí querendo criar polêmica, né? Criar confusão, mas isso é normal no futebol brasileiro. No meio do futebol. Tem jeito. É a graça do futebol. Se não tivesse isso, não teria a quantidade de apaixonados que tem hoje. Mas exato. É um jogo, minha opinião, o Atlético Mineiro vai para cima do Atlético Paranaense. Vai querer, desde o início do jogo, dominar as ações. Mas, principalmente por conta da velocidade da bola, por conta do campo sintético, o Atlético Paranaense pode apanhar o Atlético Mineiro no contra-ataque. Que eu acho que vai ser assim que deve acontecer o jogo. O Atlético Mineiro dominante, tomando as rédeas da partida, com o Atlético Paranaense explorando muito os contra-ataques e os espaços deixados, principalmente pelos laterais do Atlético Mineiro. Certo. Com esse raciocínio aí, porque o Atlético Mineiro ele tá com um time mais ofensivo, ele com certeza vai buscar atacar o tempo inteiro, igual faz em todos os jogos, mas pelo campo ser um pouco diferente e o Atlético Paranaense estar acostumado com o campo, ele vai querer aproveitar qualquer espaço que tiver deixado para ele ali, porque eles jogam bem mais rápido dentro do próprio campo. Então pode ser que nesse contra-ataque saia um gol. E a grama sintética dá uma velocidade ao jogo, né? E vai dar muito mais velocidade ao jogo. Alguma consideração, Hamilton? Eu tenho que fazer uma ressalva em relação à contratação de um novo técnico, né? Perguntar para vocês o que vocês acham do novo técnico. Eu acho que pelos últimos trabalhos que o Carille deixou pelos clubes que passou recente, é uma incógnita, né? Sim. Mas eu acho que pode ter um encaixe com o time do Atlético, porque em relação aos últimos elencos que ele teve, na minha opinião, o Atlético tem melhores jogadores hoje do que ele tinha em mãos, né? Que é uma outra característica, uma característica que de repente vai de encontro com o trabalho dele. Mas, para mim, eu acho que no troca ali em termos ali de ideias, mas com características parecidas com o do Valentim. Não sei se você concorda comigo. Você não acha que o Carille é um técnico que, principalmente para um jogo como esse, se encaixa muito bem? Tem um encaixe com um time um pouquinho mais recuado, explora as costas dos laterais para um jogo rápido de contra-ataque? Então, mas analisando assim, eu acho que um time hoje, por exemplo, com as condições do Atlético, que tem condições de atacar também,
se esperar muito, esse time do Atlético Mineiro ele é muito chato. Ele ataca por cima, por baixo, usa o Hulk como pivô e isso ajuda demais assim a fluidez e a frequência no ataque do Atlético Mineiro. Fora a bola aérea é muito forte, principalmente por conta dos zagueiros. Então, exatamente. Então, isso daí, se você ficar esperando muito para contra-atacar, eu acho que você corre risco. E depois que você toma 1-0 para o Atlético Mineiro, aí o papel se inverte, né? E como eles também têm, o time do Atlético Mineiro tem uma característica de sair muito rápido pelas pontas, aí você sabe o que pode acontecer, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que velocidade pelas pontas, eu acho que vai ser um jogo que o Atlético Mineiro não vai ter essa oportunidade. Porque com uma linha mais baixa é difícil impor velocidade ao jogo. Mas sim. Eu acho que quem vai ter mais... Mas aí ele vai usar do artifício de jogadas aéreas, pode de tentar ali segurar o pivô. Mas lembrando também, o Keno não vai para o jogo, o Hulk também, acredito também que não vá, por causa do nascimento lá da filha lá. São grandes desfalques, cara. São grandes desfalques. Faz muita diferença para o time do Atlético Mineiro. E vai perder exatamente o pivô que você está falando. Que vai precisar muito nesse jogo, porque o Atlético Paranaense provavelmente vai jogar com linha baixa. Jogando com linha baixa, o Atlético Mineiro não vai conseguir explorar o contra-ataque, que é a arma mortal deles. Sem essa arma mortal, quem vai ter essa arma vai ser o Atlético Paranaense. Claro, depende muito de como vai desenrolar a partida. Exato. Eu acredito nessa situação. O Atlético Mineiro abafando, jogando em cima jogando no campo do Atlético Paranaense. Com a sua característica, né? Com a sua característica. Com o Atlético Paranaense explorando muito as costas dos laterais. Deve jogar com os dois alas ou dois pontas muito abertos para poder no lançamento para encarar com as costas dos laterais e partindo um contra os zagueiros, tá? Essa para mim que vai ser a visão da partida. Pode mudar, claro. Estamos falando em especulações, mas para mim eu acho que vai ser o desenrolar do jogo esse. E essa vitória que o Atlético teve diante do The Strongest traz uma tranquilidade para o prosseguimento aí do trabalho do Carille? No momento é difícil você dizer se vai ser uma tranquilidade para o trabalho dele, porque foi o primeiro jogo praticamente. E uma vitória apertada em casa, né? É uma vitória apertada, mas... estilo que o Carille gosta. Não, na verdade, desculpa, não é tranquilidade para o Carille, na verdade, tranquilidade para o Atlético, que já estava pressionado e que já não vencia há 4 jogos. Para o Atlético pode ser que tenha começado a causar um pouco de tranquilidade, mas eles têm que mostrar resultado no Brasileiro também para tranquilizar de vez. E é aquela história do Carille, né? 1-0 melhor que 4-0. Tem isso. Mas vocês acham que esse estilo do Carille, assim, ele vai ficar com esse estilo dentro de casa? Ainda mais pelo poder que o Atlético tem em seu campo? Acredito que sim. Principalmente pelo adversário seu Atlético Mineiro e principalmente pela ausência do Hulk. Que o Atlético perde muito sem o Hulk. Muito. Então, mas nessa ausência do Hulk, o Atlético não pode aproveitar e tentar surpreender o Atlético Mineiro? Não, depende também, né? Porque o Atlético Mineiro, até sem o Hulk, ele não é um time ruim. Não é um time ruim, mas... Eles vão ficar sem o pivô deles, vai sentir, mas o Atlético Paranaense, para conseguir ele surpreender, ele tem que saber usar bem os espaços. Eu espero que ele utilize o velocidade. Isso. Do jeito que o Atlético está jogando, eles vão querer fechar qualquer buraco que tem ali. E lembrando que o Atlético Mineiro já não perde há um bom tempo também, né? Mas eu vou ser bem honesto. Para onde é o jogo, pelo estilo de jogo do Carille e o estilo do Atlético Mineiro, pode ser um jogo que vai surpreender, pode surpreender o Atlético Mineiro. Talvez uma vitória para o Atlético Paranaense não pode ser uma zebra, mas pode ser considerado uma situação comum. Ainda mais pelo time, assim, que é bastante competitivo dentro de casa, então assim, não seria nada absurdo o Atlético Paranaense vencer o Atlético Mineiro, né? E também não seria nada absurdo o Atlético Mineiro
sentir essa derrota aí, caso venha acontecer para o Atlético Paranaense. Eu acho que são equipes que, a não ser se fosse, na minha opinião, se fosse ao contrário, o Atlético Mineiro, por ser muito mais forte, na minha opinião, do que o próprio Atlético Paranaense em casa, eu acho que aí poderia ter uma situação, não constrangedora, mas uma situação que teria um impacto ali por ser em casa. Acho que de repente, se fosse ao contrário, eu acho que poderia ter um ruído ali. Mais alguma consideração para esse jogo? Para mim é um jogaço. Vai ser um jogaço. E a gente espera que tenha um espetáculo nesse jogo aí. Mais alguma consideração, Hamilton, antes de a gente partir para o último jogo da rodada? Não, só isso mesmo. Eu acho que é isso. Acho que a gente espera uma boa partida aí, que possam ter gols e emoção e usufruir, né? Então, bola pro próximo. O último que faltou, Ceará e Botafogo. Ô, joguinho complicado esse de analisar, hein? Não sabemos nem como vai ser as escalações do Botafogo direito pra gente analisar. Eu vejo, pode acontecer alguma surpresa de algum nome que a gente não espera na escalação do Botafogo. Por isso que eu vejo um jogo muito difícil de qualquer análise. Talvez tenha novidades, né? Porque o Botafogo vem contratando jogadores. E é o time que mais contratou, né? Sim. Que entre todos os A última 20, né? contratação deles foi até o Tietê do São Paulo. Isso, que anunciou agora recente. Mas o que vocês acham? Pelo menos assim, falar do Botafogo. O Botafogo, pelo menos os jogadores que estão buscando, assim, vai trazer uma melhora para a sua equipe. Vai ficar mais competitivo? Depende muito. Né? Eu acho que é muito cedo para poder falar, até porque entrosamento, entre outras coisas, isso pode pesar do fator negativo ali, né? Diante de um campeonato tão difícil quanto é o Campeonato Brasileiro. Mas mostra-se uma ideia, uma construção de uma equipe dentro de umas características do próprio técnico. Sim. Então eu acredito que vai de encontro com isso. Né? Então está reforçando os setores de ataque, meio de campo, lateral e a sua zaga. Então tende a crescer, mas é aquilo que a gente discutiu também analisando a primeira rodada, que é um crescimento aí Gradual. a longo prazo, gradual, de pouquinho a pouquinho. Eu acredito que é aquilo, meio de tabela ali, não pode se criar muita expectativa. Eu também penso a mesma coisa. Não vejo o Botafogo um time para beliscar uma vaguinha da Libertadores. Claro, pode acontecer, porque no Brasileiro, dependendo da situação, pode pegar quase 9 vagas para Libertadores. Então, tudo pode acontecer. Sim. Mas eu não vejo ainda o Botafogo com um time para beliscar uma vaga da Libertadores. Mas pro ano que vem pode vir com um time bem forte. Ano que vem sim, se continuar nessa batida, brigar por uma vaga da Libertadores. Por isso mesmo eu vejo um jogo muito igual. O Ceará, a gente já sabe o que esperar do Ceará. O time surpreendeu o Palmeiras na primeira rodada. E é muito forte em casa. Correto. E o Botafogo é um time em construção. Não tem como, pra mim, hoje, apontar um favorito. Ou quando diz que não sabe o que se esperar do Botafogo. E questão do potencial latente. O potencial latente pode explodir a qualquer momento. O Ceará é um time bom. Também é um time de meio de tabela. Tá funcionando uma partida próxima do Botafogo. São times equilibrados. Com o Botafogo com potencial latente não explorado. Pode surpreender, tanto para um lado quanto para o outro. Eu apostaria num jogo desse como um empate. Cara, eu acho que igual você tá falando, o Botafogo ainda está em construção. É um time que ainda não está totalmente entrosado. Então a gente tem que esperar para poder ver se vão conseguir entrosar o time. Por mim, eles são um time de meio de tabela neste campeonato. O Ceará também é um time de meio de tabela, mas está em momento melhor. Mostrou no último jogo contra o Palmeiras que sabe aproveitar quando tem erros ou quando
O jogador deles também mostrou ali ser bem eficaz quando necessário, né? O Mendonça. Então a gente não sabe muito o que esperar. Pode ser que aconteça empate, pode ser que aconteça uma vitória para um dos dois lados. Então vai ser um jogo bem interessante de assistir por essa incógnita também. Eu acho assim, eu acho que pelo momento o Ceará não perde há 3 jogos, né? Vem de vitória de fora de casa, jogando em outro país. Em relação ao Botafogo, já tem uma equipe melhor preparada, já tem uma estrutura e uma definição ali de jogo. Então, assim, em relação ao Botafogo hoje, que está naquela construção, querendo evoluir taticamente, entrosamento, eu acredito que tem um favoritismo para o lado do Ceará, ainda mais pela dificuldade que é jogar lá contra eles. Então eu acredito assim que o Ceará é favorito, mas é um jogo que pode acontecer determinadas situações aí que o Botafogo pode surpreender, mas eu acho pouco provável. Mas aí a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer nessa partida aí. Se a gente pegar os últimos resultados que tiveram do jogo entre os dois, eu peguei baseando nos 5 últimos. Foram 4 empates e uma vitória do Ceará. E eu estava pesquisando ali que a última vitória do Botafogo contra o Ceará foi na Copa do Brasil em 2014. Estamos falando em 8 anos. 8 anos. Bastante tempo. Mas a gente tem que saber que o Botafogo vem se estruturando e vem contratando, né? Vai depender muito de qual time vai entrar em campo. Se vai entrar em campo os reforços. Por isso que eu vejo um jogo muito igual. Difícil apostar, difícil fazer qualquer análise. Mas eu vejo por mim seria um empate. Certo. É para empate mesmo. E o Hamilton considera a vitória do Ceará. A vitória do Ceará, né? Por estar em casa, por estar no melhor momento, por já ter uma definição de jogo, ter uma estrutura tática ali, entrosamento. Então, são fatores hoje que levam a esse favoritismo diante do Botafogo. Mas, por exemplo, igual o Ramon trouxe esses dados aí, muitos empates, né? E apenas uma vitória aí do Ceará por 2-1. Aí eu pergunto, considerações finais. Nesse jogo eu acho que não tem muito mais a se falar, né? Vamos para considerações finais dessa rodada. Só um momento, só para a gente acompanhar aqui. Então vamos aí. Para vocês aí, o que vocês acham aí? O que pode ser surpresa? Vamos lá. Jogos da rodada a gente conversar. Flamengo e São Paulo e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Para mim, a grande surpresa da rodada fica entre pode acontecer ser o Cuiabá e até mesmo o próprio Botafogo, dependendo da escalação, pode surpreender o Ceará. E o Atlético Paranaense, né? O restante eu vejo um jogo tem disparidade muito grande para mim, que é o Palmeiras e o Goiás, o restante eu vejo, e o Corinthians e o Avaí. O restante eu vejo jogos muito equilibrados. Eu particularmente coloco 3 jogos interessantes nessa rodada, até por ser muito parecidos os elencos. E assim, tirando Flamengo e São Paulo, que a diferença é um pouco maior, e também o Atlético Paranaense para o Atlético Mineiro, mas o Internacional e Fortaleza, para mim, são elencos parecidos e se for uma situação, para mim, o Fortaleza é até um pouquinho melhor. Se a gente for parar para analisar friamente pelo time que já tem, mas assim, é muito igual o jogo por todas as coisas, né? Aí um é fator de casa, outro os fatores de bastidores que está pegando, o outro é pelo momento, igual o momento do São Paulo. Enfim, essas são as 3 partidas para mim: Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Para mim, esses são os jogos de destaque
para a rodada 2 do Brasileirão. Principalmente para aqueles que queiram assistir um grande espetáculo. Ramon, algum jogo a acrescentar nesses jogos já falados? Não, eu concordo com um de vocês. Eu lembro até que você falou também de Cuiabá e Fluminense, eu já ia colocar esse jogo também. Porque no meu ver, ali, o destaque pode ser para Cuiabá e Fluminense, Flamengo, São Paulo e Bragantino e Atlético Goianiense. A gente pode esperar de tudo nesses 3 jogos. Então ficamos assim, com esses jogos sendo os jogos para o público assistir e se deliciarem com o espetáculo. E torcemos para sair bastante gol também, né? Com certeza. Estamos aqui para ver gol. Exato. Vamos ver gol, se preferência alguém lá pedindo música pro Fantástico. A gente gosta de ver espetáculo, estamos aqui para ver isso. Queremos ver a evolução do Campeonato Brasileiro. Quem sabe um dia podemos beliscar o Campeonato Brasileiro ser tão visível, tão maravilhoso quanto os campeonatos europeus. Exato. Vamos pedir, por favor, gente. O Jorge Jesus, só fazer você falou do campeonato, o Jorge Jesus, ele coloca o Campeonato Brasileiro como o segundo melhor do mundo. Aí. Entendeu? Primeiro vem não tem nem comparação, né? O inglês, pelo nível e capacidade, intensidade, é tanta coisa surreal, né? Surreal. Mas enfim, deixa o like aí no vídeo. Like, pessoal, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos nossos assuntos. É isso aí. Se inscreva na rede social, no Facebook, Sensato FC. E siga a gente também lá no nosso Facebook também. O Facebook a gente vai deixar aqui na descrição para vocês poderem seguir. Exato. Tem os nossos perfis também individual também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para nós. Estamos à disposição aí para responder. Show? E bola para a próxima. Valeu, até mais, galera. Valeu, até a próxima rodada.